Vamos trazer a matéria que está mexendo com todo mundo, mexendo conosco, e agora é hora de falar de Ministério Público. Ministério Público em cima do Corinthians, isso não acabou. Falei para vocês que ele está trabalhando para me sustentar. Pô, trabalho é difícil, ó, vai ter que ralar, é bom, é sério, ele tá firme no trabalho, Vamos que vamos. Ministério Público pede quebra de sigilo de cartões de crédito do Corinthians. Essa foi de quem? O craque da galera, Bruno Cassucci. Sempre está ali em cima, né? E atualizado a 5 minutos, por exemplo. Fiquem sempre atentos que deve sair sempre pelo Bruno Cassucci as matérias mais detalhadas sobre isso, né? Porque, eventualmente, foi isso. A Rede Globo, né, velho? Os caras querem botar sempre o destaque em relação a isso. Mas o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a quebra de sigilo dos cartões de crédito do Corinthians de janeiro de 2018 a maio de 2025. Lembrando que Stabile começou no finalzinho de maio, né? E até agora está usando lá, não sei se está usando, não sei como é que eles estão utilizando, ou se eles vão pedir uma extensão posterior. Período que engloba as gestões dos ex-presidentes André Sanches, Dúlio Monteiro Alves e Augusto Melo. As faturas dos cartões tinham sido solicitadas pelo MP ao Corinthians, que ainda não respondeu. Eu fico curioso o motivo pelo qual o Corinthians não tenha respondido para a apresentação dos cartões de crédito, certo? As faturas estão fáceis. Na verdade, foi dito em determinado momento que o grande problema do Corinthians é que o Corinthians teria tido itens furtados, e aí pediu para no banco, naquele momento, aí já tem o quê? Foi dia 31 de maio, 2 meses depois, foi em julho, estamos no final de agosto, 2 meses depois da desculpa que tinha sido subtraído os documentos, as faturas, sobrou só do Andrés, né? Do Andrés sobrou, mas o restante, eventualmente, não sobrou, né? Então, é curioso como o Corinthians ficou 2 meses com a solicitação na mão e não houve nenhuma manifestação do Corinthians em entregar pelo menos as faturas de cartão de crédito. Eu não estou falando da outra parte que eu acho que é mais problemática do que o cartão, porque o cartão é fácil de achar. O problema não é o cartão. O problema são esses gastos. E a gente vai comentar sobre isso. Mas curioso que ninguém vai perguntar ao presidente aí, ou o senhor, não, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, né? E também ao Stabile, que eles que solicitaram esses documentos, né? Para justificar a medida, a promotoria apontou desorganização administrativa e inércia do clube. Inércia é falta de cooperação. A inércia do clube indica falta de cooperação. Vocês têm que questionar onde é que está o Tomás Júnior agora. Além do suposto furto de documentos durante as invasões do Parque São Jorge, ainda bem que botou suposto, né? Porque, de certa forma, quero ver como é que eles roubaram, furtaram, deletaram os documentos do TOTUS, né? Vamos ver. Na sede do Timão. Outro argumento utilizado foi de interesses políticos não muito ortodoxos e conflituosos na apuração célere dos fatos. Veja. Ele está falando entre as justificativas que é a inércia do clube, tá? E abriu aqui as aspas, interesses políticos não muito ortodoxos e conflituosos na apuração célere desses fatos. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Tá? Quem são? Né? Conselho Deliberativo, presidente, né? Os caras que dizem que vão limpar o Corinthians, que vão pensar no futuro do Corinthians. É dessa forma que vocês acham que, com interesses políticos e inércia, vão conseguir limpar a imagem do Corinthians? Como é que alguém acredita em vocês, já que vocês estão tentando, em tese, hipótese, segundo as palavras da promotoria, né? Não estão querendo dar celeridade para a apuração dos fatos? É sério mesmo? E vocês não tem questionamentos da mídia em relação a isso? Que coisa curiosa, rapaz. Não há questionamentos. Os interesses políticos também partem daqueles que não querem questionar. Que curioso. Também foi pedida a quebra de sigilo fiscal do Oliveira Mini Mercado, empresa que é suspeita de ser fachada e emitiu notas ao Corinthians.
Isso daqui ainda é mais sério, tá? Na minha concepção, as notas que ali estão na posse do nosso querido aí GE, né? Acho que é uma situação ainda mais grave, mais crítica, porque a suposta apropriação de valores dos cartões é muito dentro do que você está na documentação. Você tem documento, você faz a avaliação, vê a correlação com o clube, e aí você faz o seu juízo, e aí você entende se houve apropriação, se houve furto, etc. Precisa da documentação, mas é um documento mais fácil de ser produzido, certo? Eu acho que é mais fácil a produção deste documento. Por outro lado, isso daqui, esse centro de custos que envolve outras empresas é muito sério. Por quê? Porque, em tese, caso comprovado, e isso aqui é apenas um mês, tá? Nem um mês, salvo engano, ou foi um mês ou foi 45, não lembro agora. Muitas emissões de notas envolvem outras empresas, outras pessoas, outras relações. E estas relações, a Oliveira Minimercado, por exemplo, afirma que prestava esse tipo de serviço ao Corinthians sem identificar a quem, como ele conseguia produzir o serviço, né, que era fornecimento de marmitas com um fogão de 6 bocas, que transporte era feito, a quem ele entregava, e o Corinthians também teria que responder o porquê, como solicitou, qual contrato originava esse tipo de relação, e se existia esse contrato de relação, né? E por que está dentro do de custos da presidência do Corinthians? Porque, ainda que seja o motorista, está no centro de custos do Corinthians. Então, alguns esclarecimentos teriam que ser prestados para a correlação e nexo dessas duas, da licitude, digamos assim. Para você indicar licitude a isso, você precisava de vários elementos, dos quais, segundo informações do próprias matérias e do processo interno, não foram prestados pelo Oliveira Minimercado. E o Corinthians também não me parece que esclareceu nada sobre o Oliveira Minimercado, né? Vamos ver. O requerimento foi enviado ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, o juiz Leonardo Fernando de Souza Almeida encaminhou o caso para uma das varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores. Lembre-se que agora não tem mais a ver apenas com apropriação de cartões de crédito. Como eu estou falando aqui, estamos falando principalmente nisso daqui, ó. Empresas de fachada. Você utilizar as empresas de fachada como possíveis, hipotéticas, relações de lavagem de dinheiro, organização criminosa, furto qualificado, apropriação indébita, entre outras coisas. Não é mais o cartão de crédito. Só o cartão de crédito. Por isso que eu falo, o mais grave só tem um mês ainda. Não se sabe se teve de 2025, 2024, como foi 2022, como foi 2021, como foi 2020, se teve 2020, se teve 2019, se teve 2018, que, na minha concepção, deveria abarcar todas as 3 administrações, pelo menos, né, das últimas 3. Então, partindo desse pressuposto, você tem que saber se tem um centro de custo da presidência nos últimos 3 mandatos. O do Duílio, aparentemente, confirmado. E você tem mais 2 de custos, o do Augusto Melo e do Andrei Sanches. Se não tem nenhum dos 2, vai ficar mais fácil. Você vai só analisar a questão do Duílio Monteiro Alves. E esse daqui, me parece que já tem a identificação de vários, né? De várias empresas que estão com problemas de comprovação dos atos praticados. E vamos nessa, né? Vamos nessa aqui. Em depoimento, Osmar Stabile afirmou ao MP que concordava com a quebra de sigilo dos cartões do clube, mas que, para fornecer este documento, precisaria da aprovação dos conselheiros do Corinthians. Né? Por que não? Abre logo, pô. Abre logo. Ué, se você não tem... Lembrando o seguinte, tá?
todo aquele que tem conhecimento de atos de irregularidades, artigo 66, parágrafo 3º da Lei Geral do Esporte, certo? E partindo por esse pressuposto, você alegar, eventualmente, que só vai depender dos outros conselheiros, só piora a situação do povo, tá? Então, que fique claro. Boa noite, meu querido Douglas. Estamos no meio do bafafá aqui, tá? Estou comentando aqui essa brincadeira aqui, tá? Daqui a pouco você faz o seu entendimento sobre isso aqui. Por meio de nota, o Corinthians informou que a gestão do presidente Osmar Stabile irá colaborar com as apurações do Ministério Público sempre que solicitado, menos do caso do cartão, porque diz que precisa dos conselheiros. Boa desculpa. Eu não sei se tem essa obrigação, mas tudo bem. André Sanches reconheceu a veracidade de um dos documentos vazados. Aquele único documento que não foi deletado, lembre-se, viu? Porque todos foram subtraídos, em tese, mas o pastor teve acesso. E como ele teve acesso, esse ele reconheceu. O restante ele esqueceu. Que mostrava gastos com o cartão do clube durante o Réveillon em Tibaú do Sul, Rio Grande do Norte. O ex-presidente disse ter reembolsado o clube pelo gasto indevido, mas depois disso outras faturas vieram a público. A apuração de notas fiscais. Eu estou falando, a apuração das notas fiscais é o crime, a hipótese, a suposta a relação de crimes mais danosa até agora que eu posso observar, porque além do cartão, obviamente que tem a questão de crime, mas em tese, hipótese, né? Porque a apropriação ou furto, você tem uma relação lícita com as empresas. Certo? O cartão é feito de forma lícita. Quem está fazendo, em tese, a ilicitude é quem está se apropriando do dinheiro do clube. Aqui, não. As notas fiscais, não. Porque, em tese, o mini-mercado, em hipótese, né, não teria prestado serviço. Ou seja, podemos estar diante das notas frias e aí uma relação de crime maior. Certo? Então, essa hipótese de notas frias me parece muito mais gravosa, porque teria envolvido outras empresas. E na questão das outras empresas, aí sim você está diante de uma organização criminosa, em tese, hipótese, né? Para que não tenha ali, né? Para não cravar nada, para não dar problema depois. Apuração de notas fiscais. Além do uso dos cartões de crédito do Corinthians para fins pessoais, o MP investiga relatório de despesas da presidência de outubro de 23, revelado pelo GE. Nesta semana, o clube recebeu a resposta de um dos prestadores de serviço que aparece no documento. Trata-se da oficina RM em Norway Ltd., que confirmou ter emitido nota fiscal ao clube, porém alegou não ter recebido nenhum valor, já que o serviço de reparo automotivo acabou não sendo prestado. Aqui eu fiquei na dúvida, tá? Só para ficar claro. O cara emitiu uma nota de um serviço que não foi nem prestado. Foi o quê? Foi um orçamento? O cara emitiu a nota? Eu fiquei na dúvida, tá? Só para ter dúvida. Eu sei que você já tá ansioso aí para falar alguma coisa. O que você achou daí da nota do nosso queridão, a oficina? Não dá para entender por que não cancelou, né? Será que não cancelou? Será que a nota ficou aberta? Alguém imposto de serviço? Primeira vez que eu vejo na minha vida. Pois é, eu achei interessante isso, que ninguém, de certa forma, se questionou, ou pelo menos a resposta ficou incompleta para minha compreensão, por enquanto. Mas vamos lá, tá aqui. Então, a oficina diz que não prestou o serviço de reparo automotivo, emitiu a nota e não foi recebida, mas está como reembolso no relatório de custos da presidência. Entendam, não houve o serviço, não houve o custo, e o Corinthians reembolsou. A nota é válida. A nota, sim, não foi cancelada, em tese, né, aparentemente, mas o serviço não teria sido pago. Isso é uma questão que tem que ser observada para frente, porque daqui a pouco a empresa também está com problemas. O fato de a nota constar em pedido de reembolso financeiro levanta a suspeita na promotoria de que os valores podem ter sido desviados dos cofres do clube. Na semana passada, o MP ouviu os sócios do Oliveira Mini Mercado, empresa com maior faturamento no relatório.
e viu fragilidades nos depoimentos. Eles afirmaram que forneceram marmitas ao Corinthians, mas não souberam informar como se conectaram ao clube, nem com quem tratavam a venda dos alimentos. Também declararam que não contavam com a cozinha industrial, apenas um fogão de 6 bocas, e não informaram quem eram os funcionários da empresa. E aí, é só o restante do caso. Então, para ficar mais claro, essa questão das notas, eu venho batendo em relação a isso. A questão das notas são necessariamente, talvez, o caso mais grave. Nem a questão do cartão é um ilícito, indiscutivelmente, caso comprovado, para usos de fins pessoais. Tivemos isso, salvo engano, no Cruzeiro, do qual teve recentemente retido os valores da aposentadoria do dirigente do Cruzeiro. É indiscutível. A minha questão é, essas notas podem levar a uma associação maior, uma organização ou até com o objetivo, em hipótese, supostamente, com o objetivo de desviar o dinheiro do Corinthians, com mais de um serviço ou mais de uma empresa. Estamos falando de averiguação de apenas um relatório de prestação de contas. Apenas um, certo? Então pode ter muito mais que isso.